Olá, meus amigos, desejo que estejam todos bem, em harmonia com vocês mesmos, automaticamente estarão em harmonia com o exterior, com o vosso próximo, amém? E hoje vou partilhar convosco uma passagem em 1 de Reis 19, versículo 19, portanto, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19. Que vamos ver aqui uma transferência de unção, uma transferência de um chamado de Elias para Eliseu, e o que foi realmente que Deus pediu a Eliseu para que praticasse, para que fizesse, para que realmente esteja leve a sua vida e que não haja peso nos seus ombros. Porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Mas tem um preço. As coisas têm um preço. Não vamos disfarçar que as coisas não têm um preço. Mas não vamos esquecer que Jesus Cristo, na nova aliança, veio abolir coisas, mas também veio reforçar e restaurar outras. Vamos então ler o versículo 19. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, portanto encontrou-se com Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E estava com a 12ª, e Elias passou por ele quem? Por Eliseu. E lançou a sua capa sobre ele. A capa sobre ele quem? Sobre Eliseu. O que é que significa aqui a capa? Qual era aqui o propósito? Isto aqui até nos mostra que as nossas roupas, alguém pode achar extremismo, que vou dizer, não vou criticar, quem não entender o que eu vou dizer, não vou, porque realmente aquilo que Deus nos mostra, à partida está na Bíblia. Mas mesmo estando na Bíblia, há muita gente que tem olhos e não vê, e que tem ouvidos e não ouve. E isso não há sequer que criticar, não há sequer que condenar, porque há muita coisa que nós só entendemos é pela mente espiritual, pela mente do Espírito Santo que está em nós. E a nossa mente natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Por isso é que há um versículo bíblico que diz que nós somos seres espirituais, nós discernimos bem todas as coisas, mas nós, de outros, de muitos, não somos discernidos. Bom, continuando. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Capa falava de um legado. Elias estava a querer criar um legado. E a mim me diz que Elias já tinha a previsão que ele ia subir aos céus. Em carros de fogo, se nós lermos toda a história de Elias, que é lindo. Ele procurou, ele andava a ver qual é que era o legado, a quem deixava a sua chamada, a quem ele podia delegar a responsabilidade da sua unção, a quem era confiável. E encontrou Eliseu. E Elias, passando por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te tenho eu feito. Voltou, pois de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram
Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Glória a Deus por esta passagem. Parece ser uma simples leitura, uma simples história, mas a nós, pelo menos a mim, me diz muito. Me diz muito. Me diz muito porque aqui diz-me que realmente Eliseu, ele era um agricultor, eu até tenho ali escrito a caneta, porque estive a estudar esta passagem, porque esteve no meu coração. Eliseu, ele era um agricultor, era um profissional e tinha o seu equipamento. Tinha 12 juntas de bois, diz a Bíblia. E havia uma das juntas que ele mais trabalhava, era aquela que lhe era delegado. Mas ele, para seguir o seu chamado, o que é que ele fez? Ele, para estar na bênção, e é bíblico, não é? Honrar o pai e a mãe. O que é que ele fez? Ele foi beijar o pai e a mãe. Olha, deixa-me primeiro ir beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Pronto, ele lá foi. O Elias lá permitiu e disse-lhe, vai e volta, pois que te tenho eu feito. Estava aqui a alertar, primeiro estava Jesus. Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois. Quem é que tomou? O Eliseu. Agarrou em tudo aquilo que era utensílio profissional dele. Agarrou em tudo aquilo que era os arados, os aparelhos de bois. E aqui fala-me que provavelmente houve uma despedida, houve uma festa, porque ele ia partir para outro trabalho, que era um trabalho ministerial. Ia partir para a sua chamada. Aqui fala-me que houve uma comemoração, em que ele largou tudo. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. Matou os bois, que era aquele equipamento, fazia parte do seu equipamento de trabalho, da sua fábrica, digamos assim. É o equipamento da sua empresa, digamos assim. Ele teve esta ordem de seguir o Elias. Há muitos que são homens empresariais, são homens chamados por Deus também para negócios, os quais eles são grande bênção também para a obra. Também são grande bênção para a obra e Deus se usa. Deus para cada um, nós só temos que saber o que é que Deus quer com cada um de nós. Eu não tenho que fazer aquilo que eu acho que está correto, eu não tenho que fazer aquilo que o outro acha que está correto para mim, porque também funcionou para ele. Eu não tenho que agir ou que fazer aquilo que o outro me aconselha a mim a fazer. O meu ouvinte não tem que decidir aquilo que A, B ou C ao seu redor lhe sugere para fazer. Deus vai incutir dentro de nós desejos. Deus vai semear e implantar dentro de nós planos. Por isso é que Deus diz, e o último vídeo que fiz, fala até se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus quer que nós o busquemos. Deus diz, clama a mim e eu te ouvirei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer que Ele nos dá a conhecer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós não conhecemos os planos de Deus para mim. Não são os nossos grandes desejos e os nossos planos e as nossas ideias que vai ser a grande chamada que nós vamos ter, que vai ser uma coisa muito bela para a nossa vida, porque isso hoje pode começar bem e amanhã pode acabar muito mal. Porque toda a boa ideia onde Deus não está, ela se vai corromper, se vai degradar e vai cair. Também não digo com isto que há planos e há boas ideias onde Deus está, que nós não vamos ter oposição, que não vamos ter tribulação, porque o diabo também interfere, também nos faz oposição naquilo que Deus nos deu para fazer. Nós temos que saber o que é a vontade de Deus, porque nós, quando temos o selo e sabemos o que é a vontade de Deus para nós estamos, pois, havendo feito tudo, ficamos firmes naquilo. Ele é a âncora, a promessa e o
plano de Deus para a nossa vida, se nós ouvirmos a voz e buscarmos a Ele acima de todas as coisas, se nós ouvirmos a sua voz, nós vamos depois ficar firmes e entendermos realmente qual é a sua vontade, qual é a perfeita, a verdadeira, a agradável e a amável vontade de Deus para nós. É isto que Deus quer que a gente faça. Então o que é que aconteceu aqui? Houve logo aqui uma transferência de legado. Ok? O que é que fez aqui Eliseu? Ele, tudo aquilo que lhe era profissional, os utensílios todos que ele utilizava, tudo o que era do seu passado, ele teve aqui um encontro. Ele teve aqui um encontro com o seu futuro, com a sua chamada ministerial. Teve aqui um encontro especial com Deus. Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes. Quer dizer que ele se desfez de tudo aquilo que lhe era favorável. Aquilo que ontem, que agora no passado, que há bocado, que ontem, que há anos atrás era para ele uma bênção, uma profissão, que lhe dava dinheiro, mas que lhe estava a ocupar o espaço e o tempo de Deus na vida dele, Deus estava-lhe a pedir isso. E ele deu. Com a junta de bois, ele matou. E com os aparelhos dos bois. E cozeu todas as carnes. E fez ali uma festa, talvez naquela localização, naquela aldeia. E as deu ao povo. Houve uma comemoração. Ele aceitou a chamada. Ele aceitou a capa, a unção do Elias. E depois diz, depois de festejar, depois de se desfazer das juntas, dos bois, despediu-se do povo, diz aqui, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ora, e o servia? Quer dizer que Elias era um homem de Deus, era um profeta. Era um homem de Deus e que o Eliseu reconheceu que Deus estava nele. E que ao seguir e que ao servir estava a seguir e a servir a Deus. Depois eu vou encurtar aqui uma grande história, porque esta história é muito gira. Ela é lindérrima. Há aqui uma altura que depois o Elias vai subir aos céus com carros de fogo, tipo um trasladado. Elias, ele não morreu, foi levado aos céus e ele sabia disso, por isso eu creio aqui a preocupação dele arranjar um legado, e foi Eliseu. E há aqui um momento, depois de conversa, se continuarmos a procurar na história e lermos a história entre os dois, portanto, Eliseu nunca mais largou Elias. E há uma altura em que Elias é elevado realmente ao céu, como eu já frisei, num carro de fogo. Eu vou ler agora 2 de Reis, capítulo 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Portanto, Eliseu nunca mais deixou Elias, sempre quis estar ao lado dele. E assim então foram a Betel os dois. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas
que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Nunca mais se separaram. Eliseu foi tremendo aqui a seguir o seu senhor. Prestava-lhe aqui uma vassalagem tremenda. Reconhecia a unção dele, a capa dele, o ministério dele. Era de Deus, Elias era de Deus. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte. E eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Repara aqui, então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Diz que Elias tomou a sua capa. Sabe o que é que me diz? As roupas, as nossas roupas têm a unção do lugar onde nós estamos e têm a nossa unção. E por vezes nós temos a unção de lugares em nossa roupa. Eu vou contar aqui uma coisa muito resumida, não sei se o tempo vai dar, porque eu tenho que fazer aqui uma limpeza à galeria, peço desculpa novamente. Eu tive um filho, tive e tenho, louvado seja o sangue de Cristo sobre ele, mas tive ele numa altura que ele estava na tropa e recordo-me que quando ele vinha ao fim de semana à casa, à casa e trazia a farda lá das atividades, dos exercícios do exército, e aquelas botas de andarem nas lamas e naqueles sítios todos, as fardas vinham todas sujas de lama, todas. Aquilo era horrível lavar aquilo. Antes de ir à máquina eu tinha que lavar à mangueira, um monte de situações de... Mas eu a tocar, o propósito aqui é assim, quando eu tocava naquelas fardas que vinham nos sacos plásticos que ele trazia ao fim de semana, arrepiava-me toda com aquelas fardas, eu a tocar naquilo. Arrepiava-me, parecia picos. Mas, por assim dizer, tinha demónios agarrados à farda. Não era da pessoa, mas era do lugar de onde ele frequentava. Os lugares, aliás, quando se orava por aquele quartel, quando se orava por aquele lugar, que era o lugar onde ele estava, predominante na altura, aquela farda, eu, ao lavá-la, eu destruía ali invejas contra ele. Eu quebrava coisas contra ele. Sabe porque é que se incomodavam com ele? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e porque Deus o ungiu. E o que estava à sua volta não tinha nada a ver com Deus. E era perigos e setas e dardos que o atingiam, não na vida, porque sempre foi protegida pelo nome de Jesus e pelo poder que há no sangue de Cristo, mas tocava nas fardas. Um dia Deus mostrou-me isto. Eu só estou a falar isto agora. Quem sabe isto é o meu marido. Aquelas fardas estavam emparaganadas, era como que uma armadura. Estava tudo retido ali e tocavam em mim. Quando as fardas iam cheirosas, iam limpinhas, para ele tornar a usar, estavam ungidas. Estavam ungidas. Lavadas no sangue de Cristo. Isto é espiritual o que eu estou a falar. Aquelas capas, aquele cinto, aquele nome Ferreira que tinha na farda, que eu me recordo. As botas. Era horrível quando eu tocava naquilo quando vinha de lá. Porque era a unção do lugar e do local onde ele estava.
Aqui é referente à capa do Elias. A capa do Elias era uma capa com unção. Quer dizer que há poder nas nossas capas. Há poder nas nossas roupas. Vamos ver, por exemplo, Paulo curava pessoas com os aventais que tinham a unção de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre Paulo. Paulo, os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, ao tocar nos enfermos e nos doentes, eram curados. A sombra de Pedro curava doentes. A vara de Moisés abriu o Mar Vermelho. A vara de Moisés, ao bater na rocha, a rocha saiu água. Que ele aí falhou com Deus. Bateu mais que uma vez. Duvidou de Deus, mas isso aí já é outra pregação, já é outro problema. Eu estou-me a referir que as coisas que são nossas têm uma unção. E quando nós vamos a um sítio, ou estamos num sítio, podemos apanhar a unção daquele local. E esta farda, que era do quartel antigamente, esta farda era uma farda que ela vinha com a carga do quartel. Não era a carga dele, era a carga que lhe queriam transmitir a ele. Sabe, você vai para um sítio, quando a atmosfera espiritual é inferior àquela atmosfera que está sobre si, você incomoda. Você incomoda. Eu incomodo. Por exemplo, eu estou a fazer coisas neste momento que não vou estar agora aqui a dizer, não interessa, nós estamos só a falar a nível da parte espiritual. Que é assim, aquilo que para mim está a ser e vai ser e já está a ser uma bênção e uma vitória e um lucro, para outros, ao saberem, é uma tristeza. E é uma derrota. E é uma aflição de espírito. Aquilo que para si, meu ouvinte, é uma bênção, aquilo que para si é uma vitória, aquilo que para si pode ser um lucro e uma fonte financeira ou uma fonte iluminada que Deus lhe está a dar para a sua vida, para si é uma alegria, para si é uma vitória. Mas para quem descobre isso acerca de si, pode ser uma tristeza, uma raiva e uma afronta para essas pessoas. E vou-lhe dizer uma coisa. A unção que estava sobre Elias era a unção direta do céu. Estava sobre Elias e foi delegada a Eliseu. Há um momento, eu não vou ler tudo porque é grande, mas há um momento que era mesmo aquela hora que ele estava para partir. E Elias diz para Eliseu: que queres que eu te dê? O que é que queres que fique contigo? E Eliseu ainda respondeu: Senhor, quero que me dês porção dobrada da tua unção. Quero que me dês porção dobrada de ti, da tua unção. E Elias respondeu: coisa dura tu me pediste. Não explicou mais nada. E deu-lhe. E depois o Elias subiu num carro de fogo. E quem é que ficou com a carga? Quem é que ficou com a unção e com o ministério, com o legado? Foi o Eliseu. E Eliseu, mesmo com o espírito do Elias, com a unção que estava sobre ele, teve muitos ataques, depois teve problemas com Jezabel, teve problemas com inimigos. Eliseu que era um profeta, que era um escolhido, ao momento que é ameaçado pela Jezabel, ameaça de morte, e ele esconde-se na caverna. Vai-se esconder numa caverna, entra em depressão, fica com medo. O Eliseu. E vai lá, e Deus usa-se de alguém, e vai lá, Eliseu, anda cá para fora. Vai lá comer. Levanta-te e vai lá comer. Levanta-te, põe-te em pé e vai comer. Come lá pão e água, que é para teres força. E Eliseu fez isso, mas tornou-se a deitar. De medo, veja só o estado. Orai e vigiai. Estou só a sumarizar tudo. Quando nós somos escolhidos de Deus e temos o Espírito de Deus em nós,
em qualquer lado que nós estejamos. Eu já experimentei isto, eu vivo isto. Eu vivo isto. É duro? É, coisa dura. Eliseu também pediu ao Elias. É isto. Quer dizer que ele ia ter adversidades. Porque a unção tem um preço. Mas também há sabedoria. Há que saber quando estão a escarnecer de nós e nós temos que agir, e há momentos que é para você agir e estar calado e buscar o Senhor. E confessar o Salmo 143, como foi esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Deixar para trás o passado. Há muitos arados que nós temos que deixar para trás. Há muitos bois do passado que temos que deixar para trás. Há muitas alparcas que temos que largar. Há muitos alforjes que temos que largar. Para seguir com Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que amar a Deus e largar tudo, aquele que perder a sua vida por amor a mim, diz Jesus, essa vida achá-la. A vida espiritual de um cristão, amigos, é confronto permanente. Mas Deus lhe vai sempre. Por isso Deus diz, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para o teu caminho. Luz para o teu caminho. Vigiai e orai. Luz para o teu caminho. Nós temos a unção do Santo e sabemos todas as coisas. O temor do Senhor, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A capa de Elias pode estar sobre mim e sobre si hoje. Nós somos influenciados no mundo. O mundo é rico em influências. Qual é a influência que eu escolho? Má ou boa? Qual é a influência? A influência que eu escolho. Eu quero a influência do novo e vivo nascimento. Eu quero um caminho mais excelente. Um novo e vivo caminho. Um caminho mais excelente. A unção que foi enviada para mim através do sangue da cruz. É essa capa de Elias. É essa capa de Jesus que eu quero sobre mim. Deus nos dá a conhecer, amigos, os ardis dos inimigos. Eles são derrubados. Não é preciso você estar a arranjar grupos para estarem a seu lado. Jesus sozinho ganhou. Você precisa, e eu é de Deus. Quando Deus é com uma pessoa, meus amigos. Quando Deus é consigo, pode-se levantar 1 milhão. Basta Deus ser consigo. Jesus sozinho foi ao inferno, venceu aquela escumalha toda. Aqueles demónios, aquelas castas hierárquicas do inferno. Jesus venceu tudo, ressuscitou. O poder da ressurreição está sobre mim e sobre si. Esta é a influência boa que eu deixo sobre a sua vida. Deus o abençoe. Glória a Deus. Amém.